Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Almeida e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema da inconstância espiritual. Você já se sentiu numa gangorra? Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, ou também numa montanha russa? Em que uma hora você tá lá e quando vê aquele carrinho da montanha russa começa a descer e você tá lá embaixo de repente. Uma hora tá voando com Deus, outra hora não. Você já se sentiu assim? Se já, compartilhe aqui com a gente, comente aqui abaixo antes da gente dar continuidade no vídeo, porque eu quero ouvir a sua experiência. Esse é um tema que a gente ouve constantemente e é muito comum em nosso meio. Então compartilhe aqui com a gente, tá bom? Comentou? Vamos lá? Então, meus amigos, para falar sobre esse assunto, eu gostaria de primeiramente pensar aqui com vocês. Porque a inconstância é algo que não faz parte apenas da área espiritual, mas nós vemos no ser humano como um todo. Quer ver um grande exemplo disso? São os planos que a gente faz de um ano para o outro. Geralmente, vai chegando ali perto de dezembro, a gente começa já a fazer plano para o ano seguinte. Isso aí é uma pesquisa recente de um jornal muito importante que dizia o seguinte, que essas pessoas que começam a planejar em dezembro, grande parte delas, a maioria, chega em fevereiro e já desistiram. Olha só! Então nós vemos que essa oscilação do ser humano não é apenas na área espiritual. Nós vemos quem nunca disse que ia começar uma dieta na segunda e essa segunda não chegou até hoje. Né? Então nós vemos um começa, para, começa ali sendo intenso, para. Então a gente vê aqui que é um problema que atinge um todo do ser humano. Entretanto, isso não é uma desculpa para que nós possamos viver assim, porque a Bíblia não nos instrui a viver dessa maneira. Pelo contrário, e nós vemos em Efésios 4 que Deus designou alguns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros também para pastores e outros também para mestres. E aí, interessante, o texto deixa bem claro o intuito. Olha só, até que todos alcancemos a unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E olha só o propósito. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, ou seja, oscilando por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A Bíblia não nos instrui a viver assim. Pelo contrário, nos instrui a ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A Bíblia não nos instrui a ficar oscilando, pelo contrário, mas permanecer constante. É algo ali de perseverança. E muitas das vezes a gente despreza o pouco. Só que o pouco feito todos os dias vale muito mais do que o muito feito uma vez e depois não sendo feito mais. Porque a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros. É uma jornada, é uma maratona. E o que que isso significa? Que não é algo que eu levantei a mão, tomei a decisão por Jesus e agora estou salvo, estou tranquilo e não faço mais nada. Não. É uma jornada dia após dia de renúncia, de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Então é uma jornada diária e que enquanto houver fôlego em nossos pulmões, nós precisamos seguir essa vida. Porque esse é o custo do discipulado que Jesus nos ensinou. Então nós vemos que, apesar de ter momentos difíceis, vão ter circunstâncias, vão sim. Mas mesmo em momentos como esse, nós possamos ali mesmo esmurrar o nosso corpo, assim como Paulo fazia, e ali no sentido de mesmo nos negar, de hoje eu não estou com vontade, e queridos, muitas das vezes a gente não vai acordar com vontade de orar, não.
Muitas das vezes a gente não vai acordar com vontade de ler a Bíblia, não. Mas porque eu amo a Jesus, independente de eu sentir ou não vontade, eu faço. É a questão da disciplina. São disciplinas espirituais que nós necessitamos fazer. Porque se eu só for fazer quando eu tenho vontade, muitas das vezes eu não vou fazer. Entende? Então, é perseverar nessa jornada. E olha só o que diz o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao 3, tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e corramos com perseverança. Lembra que eu falei aqui? A corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Olha aqui o segredo para a gente permanecer. Nós vemos aqui alguns detalhes que esse texto pontua. Primeiro deles, e eu diria que o mais importante, e que os outros vêm em sequência, olhe para Jesus. Olhe para Jesus com os olhos fitos em Jesus, com os olhos fitos nele. E como que eu posso olhar para Jesus se eu não consigo ver ele fisicamente? Através da sua palavra, através da oração, através da comunhão como corpo de Cristo. Nós podemos contemplar a Jesus e podemos ver a ele, e isso contribui para que isso nos fortaleça nessa jornada. Olhar para Jesus. Os atletas, quando correm em uma maratona, eles têm um olhar fixo no prêmio. Eles querem ganhar aquele prêmio porque sabem o quanto aquilo representa para eles. Eles treinam pesado por aquilo para atingir aquele objetivo. E, sendo sincero, eles treinam e são muito mais intensos por algo que perece do que nós por algo que não perece. Paulo, em outro texto, lá em 2 Coríntios, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre nós corrermos como quem busca alcançar esse prêmio. E ele correu essa corrida exatamente dessa maneira. Então, a gente vê aqui, olhe para Jesus. Segundo, livre-se de tudo que te atrapalha. O que te atrapalha? O que tem te atrapalhado hoje? São as redes sociais? É o seu trabalho? É a sua escola lá com seus amigos? São seus amigos? É o TikTok? O que tem te atrapalhado hoje na sua caminhada com Cristo? E aqui são dicas práticas, tá bom? Se você tiver um papel e uma caneta aí, anote. Primeiro, olhe para Jesus. Segundo, livre-se de tudo que te atrapalha. Tudo que te atrapalha. Por quê? Se eu não me livrar tudo que me atrapalha, algo vai tomar o lugar de Cristo na minha vida. E quando algo toma o lugar de Cristo na minha vida, isso se torna um ídolo para mim. E isso se torna um grande problema. Entende? Então, olhe para Jesus, livre-se de tudo que atrapalha e livre-se do pecado que envolve. Sabe, eu sei que cada um de nós temos dificuldades. Cada um de nós temos ali dificuldades em áreas específicas. Pode ser que para mim a minha fraqueza vai ser numa área, para você é outra, para outro irmão é outra. E é assim mesmo. Mas nós precisamos sempre nos livrar do pecado que nos envolve, do pecado que todo dia nos tenta, que todo dia quer nos derrubar, que todos os dias tenta nos tirar do foco, do alvo. Então é se livrar disso mesmo e continuar com os olhos fixos, com os olhos ali mesmo voltados para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê, Felipe? Porque ele suportou uma cruz que ele não merecia. Ele suportou ser humilhado, ser cuspido,
Ele suportou ofensa. Tudo isso que ele não merecia, nós merecíamos por conta dos nossos pecados. Mas ele suportou isso para que nós não venhamos desanimar. Ao olharmos para isso, nós não podemos desanimar. Ao olharmos para isso, nós não podemos ali, não, eu estou bem com Deus, mas hoje deixa isso de lado, não. A gente precisa trazer à memória aquilo que Ele fez por nós. Busque viver uma vida constante com Deus. Sei que é desafiador, sim, mas o Espírito Santo nos capacita e nos ajuda nessa jornada, todos os dias. Mas é necessário que a gente ouça aquilo que Ele está falando com a gente. Porque, infelizmente, muitas das vezes Ele acende um alerta ali, mas a gente não dá tanto ouvido, tanta atenção àquilo que Ele fala. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho aí para sempre chegar notificação para você e compartilhe para o máximo de amigos e de pessoas possíveis, para que vidas também venham a ser abençoadas com essas dicas práticas e possamos juntos sempre viver isso na prática. Amém? Porque nós aqui temos um único objetivo: contribuir para que nós possamos viver juntos como igreja uma vida alinhada com Jesus Cristo, ou seja, com a sua palavra revelada. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.